Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja em nossos pensamentos, em nossos lábios e também em nosso coração. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela 3ª vez perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir.
Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Olá, estamos novamente reunidos aqui com a graça de Deus para juntos meditar a palavra de Deus, esse terceiro domingo da Páscoa. Diante do episódio desse domingo, a gente vê na liturgia que Pedro, depois de ter visto Jesus a primeira vez, ele ainda não estava consolidado da ressurreição de Jesus. E ele convida o pessoal a pescar. Ele diz: vou pescar. E os discípulos o acompanham. Então eles vão pescar, trabalham a noite inteira e não conseguem pegar nada. Quando chega pela madrugada, eles vê um homem lá na praia pedindo algo para comer. Eles desconfiaram que era Jesus. E Pedro, quando descobriu que era Jesus, ele coloca a sua roupa, que estava nu, e pula na água para encontrar com Jesus. Quando chegam, eles viram o fogo aceso, alguns peixes, e Jesus os ordena antes, jogar as redes em outro lugar, e eles jogam e pegam muito peixe. E Pedro, ele arrasta para a praia aquela rede lotada de peixes. Então Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, mestre, eu te amo. Aí Jesus pergunta pela segunda vez. E quando ele pergunta pela terceira vez, Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro fica triste. Porque na verdade, Jesus está perguntando 3 vezes, Jesus não estava acreditando na resposta dele. Muito bem, como é que a gente poderia entender e refletir esse evangelho? Quando Pedro fala que vai pescar, ele vai atuar no mundo novamente. Qual que era a posição de Pedro antes de seguir Jesus? A posição dele era pescador. Então, quando o evangelho nos fala que ele volta a pescar, ele está voltando para o mundo. Ele está deixando a função que ele tinha sido convidado a seguir, que é seguir Jesus, e volta para o mundo. Então, quando Jesus manda eles lançar as redes e eles pescarem muito, eles pegam muito peixes, eles saciam a fome. Então Jesus dá para eles a condição de saciar fisicamente. Depois ele vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E quando Pedro responde para ele 3 vezes, Pedro cai na real, que Jesus estava chamando a ele para segui-lo. E de fato Jesus fala com ele: então apacenta minhas ovelhas, vem e segue-me. Daqui para frente você vai ser pescador de homem. Então Jesus, ele fala agora diretamente para Pedro. Qual que é a função do Pedro? A função do Pedro é anunciar a palavra, anunciar o evangelho às pessoas. Então, se ele estava preocupado em voltar para a vida cotidiana de pescador, agora ele vai ser pescador de pessoas. Agora ele vai evangelizar e vai saciar essas ovelhas para o reino de Cristo, o reino definitivo. Então, eu estava pensando aqui, gostaria de compartilhar com cada um de vocês, irmão e irmã, que muitas das vezes nós somos assim. A gente fala que ama Jesus. Talvez várias vezes que perguntarem, a gente fala que ama Jesus. Mas a gente volta para o mundo. A gente volta para a pescaria tentar pegar algum peixe. A gente se preocupa só com as coisas do mundo. Esse é o perigo, Viver no mundo, nós estamos no mundo. Nós temos que viver sim, mas sempre com os olhos no alto. E se nós somos chamados a evangelizar, a levar a palavra de Deus, é necessário que a gente faça isso com dignidade.
Porque se a gente não ama Cristo, se a gente não conhece Cristo, a gente não vai segui-lo. Então, o Pedro se entristeceu, porque Jesus não estava acreditando na resposta dele. Aí fica uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Será que Jesus acredita na nossa posição de crença? Quantos de nós falamos que acreditamos em Deus, mas prejudicamos o próximo? Quantos de nós estamos dentro da igreja e fazemos divisão na própria igreja, na própria comunidade? Então, aí está a resposta que deve ser dada para Jesus. Uma resposta com sinceridade. Tu sabes que eu te amo, Jesus. E saber que ama Jesus não é ir para a praia pescar. Saber que ama Jesus é viver a realidade do Evangelho. Porque se você vai para o mundo, pensar só no mundo, você pensa só em você, só no dia a dia aqui da terra, Jesus quer algo mais de você. Ele te convidou. Ele te escolheu lá no batismo. Porque Ele conta com você. Pense bem nisso, meu irmão, minha irmã. E responda para Jesus com sua ação, com seu testemunho. Diz a Jesus com seu testemunho que eu te amo, Senhor. Quero te seguir. Quero ajudar a pescar almas para o reino. Conte comigo e eu contarei com a tua graça. Amém? Recebam a bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São José, esposo de Maria, desça sobre cada um de vocês e suas famílias a bênção de Deus. Dando a vocês muita paz, saúde e perseverança na fé. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar a Deus com vossa vida. Bom domingo, boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. E que Deus abençoe todos os trabalhadores. A jangada está no mar, como um hino à liberdade. Sua vela é infinito, no infinito que atrai. E nas ondas e marés, o seu rumo é navegar. Ninguém poderá parar a corrente do amor.